Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Eu tô com uma pessoa aqui que é referência hoje em dia, né, desse tipo de trabalho, né, que nós fazemos aqui. Que, lógico, eu tô falando do Tom Alex, o idealizador do canal Minha História no Mormonismo. Ele tá aqui comigo hoje para a gente bater um papo legal. Acredito que quem estiver ouvindo vai tirar um grande proveito desse papo aqui, vai se identificar, alguma coisa aí vai sair para que possa ajudar. Então eu estou muito feliz aqui de ter aceitado o convite. E aí, Tom, tudo bem? Queria te convidar aí para fazer suas considerações iniciais. Fica à vontade, tudo jóia? Oi, Paulo, tudo certo, tudo certo. Agradeço aí a sua apresentação. Aliás, quero frisar que eu gosto muito dessa tua abertura, acho muito criativa e muito original. Sim, meu nome é Everton, na verdade, mais conhecido como Tom, lá do canal Minha História no Mormonismo. Eu venho desenvolvendo esse trabalho há 1 ano e 10 meses, eu acredito que com mais assiduidade nos últimos 1 ano e meio, porque eu subi um videozinho lá uma vez, sem pretensão alguma, contando um pouco da minha história, né, das minhas vivências, as minhas desagradáveis vivências, né, frise-se. E eu comecei a sentir a necessidade de ampliar um pouco mais as conversas, os temas, os assuntos. E hoje o canal não se restringe a contar apenas as minhas histórias, mas e destrinchar efetivamente a história, os fatos, as notícias que saem por aí sobre igreja, organização, seita mórmon, né? Sim. Na verdade, você disse uma coisa aqui que eu acho que muita gente que ouve, né, você falando, assiste os seus vídeos, assim como eu, né, dá para perceber, né? Você falou um pouquinho de acidez, né, na hora de falar. Isso aí é bem característico. Se a gente for colocar numa balança as pessoas que fazem esse trabalho de qualquer forma, né, que estão fazendo esse trabalho, fala de uma maneira, outro fala de outra, a gente pode concordar com uma coisa, né? O Tom, ele tem uma maneira mais ácida de falar. E entendendo a sua história, dá para entender o porquê que isso acontece, né? É uma maneira mais forte de se falar. E as pessoas às vezes confundem, nossa, você tem muita raiva, muito rancor e tal, mas entendendo a sua história, dá para perceber por que é dessa forma, né? Você também concorda que você chega a ser uma pessoa bem ácida quanto a falar da corporação? Olha, eu concordo plenamente, acho normal e natural. E acho perfeitamente aceitável, não é? Olha, na verdade, eu não sou um estado neutro, geralmente eu não participo muito de conversas com pessoas que se isentam. Acho que é uma estratégia de sobrevivência, enfim, né? Mas é uma questão muito individual de cada um, né? Mas tu sabe que eu geralmente, acontece com uma certa frequência, eu sou um pouco criticado por isso, né, por pessoas que ainda não assistiram muito os conteúdos anteriores, e às vezes eu vejo que eu pego um pouco pesado, mas eu também me atento ao fato de que eu fui provocado a isso, né? Inicialmente eu não posso falar bem de uma organização que me causou os danos que essa organização me causou, não só a mim, mas a toda a minha família, né? Eu também sempre esclareço que houveram outras questões paralelas ali, né? Mas eu fiz, após muitos anos, eu consegui fazer um isolamento, uma análise assim mais detalhada de todos os aspectos, as questões sociais, familiares, etc. E tentar entender o que mais puxou ali, o que foi mais pesado para mim, né? Onde a coisa pegou mais, né? E não foi difícil constatar que o mormonismo era o centro disso tudo, né? Boa parte desses traumas, desses dissabores poderiam ter sido amenizados e até remediados caso essa organização não tivesse entrado na nossa vida, né? Na verdade, o que você está falando, eu já levei bastante para o podcast, que é lógico que quando você leva uma rasteira de alguém, você não vai correr lá e encher ela de beijos, né? Você vai ficar com raiva, e isso é normal e totalmente humano. E muitas pessoas que dedicaram uma vida para uma corporação, assim como você teve essa parte também de dedicação e leva uma rasteira de qualquer forma, você realmente não vai tratar com todo carinho, porque, peraí, me agrediram de alguma forma e eu preciso, né, me levantar ou me posicionar. E você faz isso muito bem.
Na verdade, desde quando eu vi o primeiro vídeo seu, eu já entendi essa posição. E, lógico, eu recapitulei, eu lembro que eu não vi o primeiro vídeo seu, mas depois eu falei, pô, eu preciso entender. Aí fui lá no comecinho, entendi um pouco a sua história e fez todo o sentido. Por isso que você falou, as pessoas às vezes não vê os vídeos anteriores, mas faz todo sentido se as pessoas acompanharem. Até falo para as pessoas irem no seu canal, Minha História no Mormonismo. Eu vou deixar o link na descrição quando eu fizer a postagem no YouTube. Aqui também a gente vai ser ouvido lá no Spotify, no Google. Mas no YouTube eu consigo colocar todas essas descrições para as pessoas te acompanharem lá. Mas, Tom, eu acho como você. Nós não devemos encher de beijos quem passou uma rasteira na gente. Que no caso aqui a gente está falando da corporação. Quem está aqui ouvindo o podcast e ouvindo sobre você a primeira vez, o que você tem a falar um pouquinho sobre, talvez resumir, sabe, a sua história em poucas palavras, né? Mas fica à vontade para isso, para quem estiver te conhecendo por aqui. Porque pode acontecer, tô ouvindo um podcast ou no Spotify, o que a gente pode dizer do Tom? O que a pessoa entende? Que tipo de pessoa é o Tom relacionado à corporação? Paulo, eu vou discordar de ti um pouco. Aliás, eu vou concordar parcialmente quando tu fala, a gente leva uma agressão, uma rasteira, né, sofre um tipo de violência e imediatamente a gente repele e se defende. Isso, na verdade, é parcialmente verdade, porque depende muito da relação que está estabelecida, né? Por exemplo, essa relação do Mormon com a organização, /corporação, que é um termo que tu usa, /seita, ela é uma relação de poder. Então, o que predomina ali é a verticalidade. Então você tem dois polos. Tu tem ali o polo o lado dominante, que é aquele que dita as regras, e tu tem o lado da sujeição, não é? Então isso acaba gerando silêncio, né? Você tem ali inúmeras estratégias de controle mental, né, de lavagem cerebral mesmo, que fazem com que a pessoa se cale diante da agressão e da violência, né? Isso acontece, por exemplo, em ambiente profissional, em ambientes familiares, e que tem a figura patriarcal ou matriarcal, né, o ser dominante ali. E esse é o grande problema, porque as relações não são horizontais. Os mormons gostam de invocar o argumento da hierarquia. É óbvio que em todo local vai ter hierarquia, mas nós não podemos transformar hierarquia e confundir isso com um estado totalitário, onde as pessoas não podem reivindicar, onde as pessoas não podem se posicionar, onde as pessoas não têm sequer a liberdade de investigar outras fontes para tomar uma decisão mais acertada. Então, sofre violências constantemente, de todas as formas, sofrem abusos porque esses ambientes estabelecem essas relações. Então você tem a liderança que é inatacável, ela está acima do bem e do mal. E veja bem, a organização ela é muito habilidosa em fazer essa mudança de lógica, porque ela já te oferece um produto sem garantia nenhuma, né? Então ela te promete ali vida eterna, salvação, reino celestial, felicidade, prosperidade, né? Mas se não dá certo, a culpa é tua. A fórmula, a receita, o script que eles estão te passando é infalível, né? Então, e ainda se colocam numa posição central de essencialidade, indispensáveis, portanto, não é? Então fica complicado fazer esse julgamento, sabe? Até que ponto eu estou sendo violado, até que ponto eu estou sendo desrespeitado, porque você tem uma dissonância ali cognitiva agindo, uma doutrinação pesada em cima de ti. Além disso, eles te mantêm ocupado o máximo de tempo possível, que é para que você evite os questionamentos e não perceba o nível de exploração que há ali. Na verdade, a importância do que você falou, nossa, isso aí tem que ser ouvido cada vez mais pelas pessoas. Você falando, já me veio à cabeça vários episódios, por exemplo, de coerção e medo que é sofrido dentro da corporação. E também, né, colocam você dentro de um quadradinho que falam para você é livre enquanto você estiver aqui dentro, e você não pode sair dessas barreiras. E ficam realmente, né, colocam você com venda nos olhos. Eu me vi por 40 anos e achei muito legal o que você falou, até pelo fato de que isso aí é muito característico. Eu cheguei a fazer um podcast falando que os líderes máximos da corporação, eles são experts ou mestres em fazer isso, porque desde Joseph Smith já é criado, né,
toda uma coerção ali, ou ritos, na verdade, que prende você de uma tal forma que você, ao se emaranhar naquilo, você fala, pô, como que eu vou escapar agora? Então já fica naturalmente você coagido, líderes num pedestal, né? E às vezes a gente já falou que líderes não são tão bons assim. Quem que não lembra daquele episódio do podcast em que a irmã chegou até o bispo e falou assim, eu tô com isso, e era sinais de depressão, e ele falou, cante hinos em pensamento. Aí ela foi para casa, obedeceu. Ela foi para casa e começou a cantar hinos em pensamento. E uma semana depois ela estava no hospital internada. Você entende? Então eu entendo o que você falou plenamente, concordo com você em 100% nessa parte que realmente a igreja ela tem os mecanismos em que ela consegue te prender de uma coerção e medo fantástico. Né? Então é isso aí. Acho que a sua posição ficou bem clara aqui. Para quem está ouvindo aqui, esse é o tom. Né? Volta a falar, uma pessoa bem ácida a falar do mormonismo, e a maneira que me chamou muito a atenção, e acho que chama a atenção das pessoas, é muito legal a sua maneira, né? E, por exemplo, você é uma pessoa que poderia, por exemplo, falar algo que você já sofreu específico, fala assim, eu fui conduzido dentro da corporação dessa maneira que hoje eu vejo que me agrediu, né? Eu sei que tem vários episódios que você pode falar, mas tem algum específico que você queria destacar aqui? Não, só salientando, né, complementando o que tu diz, é isso mesmo, é esse pensamento preto e branco, né, essa coisa maniqueísta do bem contra o mal, né, eles estão no mundo, mas não são do mundo, que é um jargão repetido o tempo todo lá dentro, né, então é nós contra eles querem o nosso mal. Aí vem todo aquele complexo, aí vem a parte dos complexos, né? Porque é uma combinação estranha, porque é o complexo de superioridade, porque eles têm uma missão especial. Vai ali analisando as semelhanças com seitas, né? Eles têm uma missão a desempenhar especial nesse planeta, eles estão acima do bem e do mal, né? Eles conhecem a verdade, o resto do mundo não conhece, então eles têm essa função de evangelizar as pessoas, e quem não aceitar já vê como é que é, né? E é muito. Você falou essa coisa do quadradinho, né? Realmente é hermético, é fechado, né? Que é mais uma característica de seita. Então, fica difícil. Tu sabe que o terrorismo psicológico, né, que o pessoal chama de gaslighting, foi tão grande que eu não sabia mais se eu tinha mais medo de Deus ou do diabo. Porque, não, é sério, é muito louco isso. Porque se a gente for analisar a natureza do Deus Mormon, que é narcisista, vingativo, anota tudo, teus pensamentos, está te vigiando o tempo todo, está tudo anotado em pensamento, né? Que é um Deus vingativo que vai vir esbravejando fogo, botando fogo em todo mundo, que estabeleceu um sistema competitivo praticamente, quase que uma maratona para se atingir num tal de grau de glória, que é uma doutrina estapafúrdia inventada pelo fundador do mormonismo. E tu pensa nesse Deus, cara, eu tenho medo. Tinha, né? Pretérito. Por outro lado, tinha o diabo nesse duelo de forças, né? Então tu fica ali andando numa corda bamba com medo de cair. Pros dois lados tu tá lascado. Eu lembro de um episódio na aula de seminário, que a professora de seminário fez um relato de como as pessoas que participaram ali do assassinato de Joseph Smith na cadeia de Carthage morreram. Como foi a vida delas posteriormente ao fato, né? Ali do martírio e tal. E eu não consegui encontrar as fontes. Eu lembro que eu cheguei em casa para procurar tal, mas eu fiquei tão assustado. Eu era um guri, eu tinha 14, 15 anos de idade, né? Ela falando, olha, um cara que atirou morreu assim, sabe? Todos os requintes, né? Morreu carbonizado, a família dele inteira. E eu não consegui encontrar essas fontes. Eu lembro que eu saí da aula de seminário com o seguinte pensamento: eu não posso sair daqui porque senão eu vou ser destruído. Eu fiquei aterrorizado. Então, na verdade, você carrega uma bigorna na cabeça, um peso, cara. E é muito interessante as palavras que a gente escuta, que são geralmente verbos de ação, assim, né? Fique firme, essas expressões, né? Fique firme, não largue a barra de ferro, resista, ande a segunda milha. São sempre expressões que remetem a uma jornada complicada, ao cansaço, à fadiga, né? Não é uma coisa assim, olha, calma, né? O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu nunca escutei isso lá dentro. Eu nunca escutei isso. Não, segura firme na barra de ferro, parece que o mundo vai acabar amanhã.
Então há um terrorismo psicológico que por si só já explica qualquer revolta, né? Pô, Deus está anotando tudo no livro da vida para me condenar um dia. Então, definitivamente, esse terrorismo psicológico abala. A minha mãe mesmo, antes de se desligar do mormonismo, estava com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, né? Eu saí também com depressão, com ansiedade, mas a minha história é um pouco diferente, porque as pessoas individualmente nunca me fizeram mal diretamente, porque aquilo que eu até conversei contigo, o abusador, né? Ele não busca o reagente, né? Ele busca aquela pessoa que se cala, né? Ele busca aquela pessoa que se omite, né? Então, o soberbo, ele não vai no cara que ele sabe que vai reagir. Então, as pessoas, desde sempre, eu reagia, eu não deixava nada passar. Então, as pessoas me respeitavam, não é? Mas a história começa, na verdade, no Rio Grande do Sul. Minha mãe era muito nova, eu já fiz esses relatos lá, com 15 anos ela já tinha 2 filhos, uma situação financeira muito complicada. E eu era um bebezinho de colo, e os missionários mormons começaram a evangelizá-la e tal. Eu não podia tomar um xarope que se chamava Aerolim. Era um xarope docinho, eu era bebezinho, mas eu já engatinhava tal. Minha mãe foi descuidada, deixou esse xarope em algum móvel, eu consegui alcançar e tomei o vidro inteiro. Aquilo acelerou meu batimento cardíaco. Os missionários passavam naquele momento e ela desesperada saiu na rua, né? E um dos missionários me pegou e me levou para o hospital, que inclusive ficava fora da zona deles, né? Porque é tudo delimitado. E ele só gritou assim, segundo o relato da minha mãe: olha, avisa lá pro presidente da missão que eu vou ter que levar o guri no médico e, enfim, eu vou ter que quebrar algumas regras. E eu fui pro hospital, né? Fui medicado e tal, sobrevivi. E isso pesou muito para minha mãe. E ali começa toda a história. Tom, foi uma riqueza de detalhes esses itens que você colocou, que eu achei muito bacana, né? Você falou aí de quem sofre, às vezes, com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, o gaslighting e tal, que no meio da psicologia, do emocional aí, é muito falado. E eu concordo com você plenamente. Olha só, eu já até falei isso no podcast. Às vezes a pessoa é um narcisista perverso, e às vezes o colocam dentro da corporação, dentro da igreja, num cargo de liderança. E eu tenho falado que um narcisista, ao chegar, né, num cargo de liderança, num patamar assim dentro da corporação, bispo, presidente de Estado, seja o que for, ali ele está no habitat perfeito dele. Porque ali ele tem pessoas para manipular, controlar e tralalá. E isso é muito prejudicial para quem está sofrendo esses abusos. E isso é verdade, como a luz do dia. As pessoas às vezes saem da corporação e carregam isso a vida inteira, né? E ela tem que fazer todo um trabalho, fazer terapia e muita coisa rolando aí pela frente. As sequelas que ficam são grandes. Então, geralmente você sai com problemas emocionais. Cada tempo que você passa, né, uma maior quantidade de tempo dentro da corporação, você quando vai sair descobre tudo e sai, isso fica. E esse é a grande batalha que as pessoas que saem da corporação têm para poder resolver dentro de si. Por isso que eu acho que também essa ajuda que nós estamos dando é para isso. Mas você também até entrou um pouco na sua história, né, que começou aí, os missionários, entre aspas, né, dá sempre aquele ar, né, às vezes para algumas pessoas: eles bateram na minha porta na hora certa, meu filho estava precisando. No caso você, né, falou a história aí de ter tomado medicamento que não devia, porque era uma criança. E os missionários: não, vou levar tal. Imagina a sua mãe vendo, né? E as pessoas falam: são anjos que bateram aqui, olha, resolveram o problema, né? E isso fica bem claro, né? Então eu acredito que, até me corrija se eu estiver errado, acho que dali para frente foi impulsionado por isso, para que eles pudessem ir para a corporação. Eles chegaram na hora que eu estava precisando, né? O que você acha disso? Sim, de fato. Esse ambiente de dominação e poder favorece, é um terreno muito profícuo para o narcisista, para o abusador, né? Mas também é interessante, porque isso derruba a ideia de que, muito pregada inclusive, de que as lideranças mormons são designadas espiritualmente, que eles falam em nome de Deus, né? Perigoso também, né? Porque são autoridades incontestáveis, né?
o profeta falou, está falado, e tem que ser obedecido ainda que esteja errado ou contraria ali os teus princípios individuais. Aliás, a individualidade, a criatividade, a subjetividade são minados pouco a pouco ali dentro, sem que o indivíduo se dê conta, né? Porque eles tiram de você o senso crítico a partir do instante que impossibilitam uma busca por fontes, por outras referências, e impõem verdades absolutas, erga omnes, ou, portanto, que devem ser praticadas e acatadas sem nenhuma objeção, né? Então isso vai te anulando individualmente. Isso é interessante. Então, começa ali, ela começa a receber as palestras e tal, e a gente estava conversando sobre isso, minha mãe e eu, recentemente, e ela falou, eu não tinha nada, eu tinha uma casinha ali, com 2 filhos para criar, eu trabalhava com o que aparecia, eu não tinha salvação, porque nós morávamos, na verdade, lá no centro de Porto Alegre, tá? Próximo ao centro de Porto Alegre, numa vila, e naquele contexto, a heroína, por exemplo, né, uma droga letal, era o ápice da heroína no Brasil, e no sul do Brasil foi mais forte, principalmente em Porto Alegre, né? E haviam praças ali próximas, então era muito normal tu sair enquanto criancinha e ver as pessoas picadas aos montes pelas ruas. Era uma situação de miséria, assim, chocante mesmo, né? E é claro que eles não injetavam só a heroína, injetavam também a cocaína. Então a gente era criado naquele ambiente. Tá? Então ela falava, eu tinha muito medo que os meus filhos fossem criados naquilo ali. Então ela se aproxima do mormonismo e corta praticamente relações com os demais familiares. Restringe, na verdade, restringe. Então nós não íamos a festas, né? Porque parte da minha família também já estava envolvida em negócios escusos, produto daquela realidade, né? E ela começa a se envolver com o mormonismo, né? E a princípio de uma forma muito leve, ela fazia o que ela queria, mas depois ela conhece um missionário mórmon, tá? E eles acabam casando futuramente. Eu até já entrei nesses detalhes de alguns vídeos meus. E aí a coisa complica, porque aí ele coloca 1000 ideias na cabeça dela. E ela realmente estava muito aberta para tudo que eles estavam dizendo, né? Ela acreditava piamente nisso. Então nós fomos morar em Viamão, numa região recém-povoada, o bairro ali era Santo Onofre, chão batido, um lugar simplório, uma miséria absoluta aquilo ali. Eu lembro que com 5 anos de idade eu tive que capinar o terreno, que era cheio de espinhos, umas plantas espinhosas assim, eu já capinava, era milharal, né? Então era uma situação muito difícil, sem saneamento básico, ou seja, o que era difícil ficou ainda mais com a igreja mormon. Por quê? Porque ela veio cobrar uma exação. Ela veio cobrar dízimos. Então, aquele dinheirinho curto que ela recebia, parte dele ia para a organização mormon. Fazia falta para nós. Fazia falta. Nós vivíamos numa situação financeira extremamente complicada. E aos domingos, momento de ir para a igreja, era muito difícil aquilo. Então naquela época o frio era mais intenso, naquela região de Viamão é mais frio, né? Então nós caminhávamos quilômetros até chegar num colégio improvisado, enquanto a capela mórmon era construída. Eu lembro que demorou muito tempo, e o que se contava era que a igreja não tinha dinheiro para construir a capela. E eu acho que realmente eles retardavam o andamento das obras para deixar isso muito claro, né? Olha, isso era muito falado. A igreja não tem dinheiro, então as pessoas colaboravam, e ali a pessoa que devia ter a melhor posição ali, de repente era um motorista de ônibus, né, com todo respeito aos profissionais, mas a pessoa mais bem colocada naquela região eram esses profissionais. E era muito duro, eu chegava naquele lugar, todo cheio de barro, molhado, porque chovia, geralmente chovia, sabe? A gente ficava com fome, eram 3 horas desgastantes. O domingo você tem que guardar, que é o dia santo, então não pode comprar nada, você não pode comprar uma água na esquina, até porque nem dinheiro para isso nós tínhamos, tá? E nesse caminho, eu lembro que os membros iam se encontrando, né? Assim, nós morávamos num pedaço, encontrava outro fulano e ia todo mundo a pé. E tinha um casal, tinha uma moça, uma senhora que tinha 8 filhos, ela era empregada doméstica. Ela se juntava com a minha mãe e ficavam as duas conversando sobre como era bom ser um pioneiro mórmon no Brasil, né? Ver a igreja crescendo e lamentando o fato da igreja ser pobre. Então, relacionado a isso, né, o assunto de liderança, narcisistas, isso aí é muito característico.
Isso é um dos fatores que me chamou muito a atenção para poder abandonar aquele lugar, sabe? A riqueza de detalhes que eu vou recapitulando em minha mente, conforme você foi falando, eu vou vendo cada episódio, cada indivíduo que foi praticando algo como isso, e eu vejo como as pessoas são prejudicadas. E é complicado, né? A gente fala sobre isso, mas acontece. Eu tenho certeza de uma coisa, Tom. Pessoas que estão ouvindo a gente agora se identificam com muita coisa aqui, tá se identificando. Estão ouvindo, falam, poxa, parece que eu passei. E é isso que é bacana, tá? Agora, o que você foi falando, né, relacionado à dificuldade que você foi tendo, indo na igreja, num lugar improvisado e tal, e todo esse esforço, como eu vi isso na minha vida. As pessoas se esforçando. Por exemplo, quando eu fui missionário, as pessoas tinham uma coerção tão grande sobre a vida delas, que a pessoa era assim, era casa de pau a pique, se eu não me engano aquela madeirinha lá com barro, né, a parede, como você falou, chão de terra batida. Os sofás eram umas latas de tinta virada com um paninho por cima, porque não tinha sofá, né? E as pessoas passavam dificuldades extremas, né? A gente come um pouquinho de macaxeira aqui e tal. E essas pessoas tinham que dar almoço para os missionários, tinham que pagar o dízimo, mas elas estavam lá, né? Porque fizeram a coerção. Se você quiser ter uma família eterna, um dia você vai se livrar de tudo isso, vai ter uma vida muito boa na outra vida. A pessoa estava lá. A parede dela era de barro, mas ela tinha uma fotinha lá do templo, né? E ela passando dificuldades, pedia ajuda. Irmã, a gente não pode, né? Eu lembro que eu presenciei algumas coisas assim. E a pessoa lá, né, fazendo o que ela tinha que fazer para sobreviver. E daquela maneira ainda, né? Desse jeito que a gente está falando. E isso fica muito característico. E você é uma pessoa que me relembrou isso ao falar que foi muitas dificuldades, me lembrei dessas pessoas. E eu entendo isso, as pessoas às vezes se esforçam. Por isso que o baque de descobrir as coisas depois é muito grande. Porque você fala, eu acreditei nisso. Eu fiz uma peregrinação para poder ir à igreja, por exemplo, todo domingo, igual você falou. E isso fica muito claro na sua história, por exemplo, que você está falando aí. Né? Mas e daí para frente? Como é que foi? O que você foi levando? Como é que foi levando a corporação? O que você foi percebendo? Como é que foi daí para frente? O Paulo, assim, só um adendo aqui. Eu entendo que esse momento, né, atual, em que temos informação, tem tanta gente falando, né? Tem o teu canal, tem o meu, tem o da Vânia, tem o pessoal lá do Mormonismo Sem Censura e outros canais. Isso é muito importante, é muito interessante, porque essa organização que precisa ser detida, que precisa pelo menos ser questionada, a fazer uma autoavaliação e mudança nos rumos, não é? Finalmente chegou esse dia, né? Porque eu fico escutando esses relatos e é óbvio que a coisa vem, né? Eu vi a minha mãe pegando R$50, que ela ganhava um salário mínimo, para pagar o dízimo, e eu sabia que ia faltar, e faltava, não é? Esses pessoal, eles foram para a África pedir dízimo. Não era projeto deles se estabelecer na África, mas como eles não pegam muito bem na Europa, por exemplo, e nem na Ásia, sobrou os continentes onde eles têm influência. África e América de um modo geral, né? Latina, Central, né? Alguém precisa, aliás, essa nossa posição aqui, ela é fundamental. Por isso que a seita Mormon tem mudado alguns comportamentos. Por exemplo, reduziram o período de aulas, de reunião de 3 horas para 2 horas. Agora eles estão dando publicidade lá para a Insign Peak, o fundo de investimentos deles, porque a denúncia veio à tona e nós divulgamos, a imprensa divulgou, né? Eles exploram a boa-fé das pessoas e sabe que gente humilde a gente leva fácil na conversa. Qualquer vendedor aí tem essa habilidade. A pessoa não tem muito recurso, a pessoa é iludida, ela não tem... A única esperança dela muitas vezes é a religião. Tu vai para regiões dos recônditos do Brasil, Norte e Nordeste, meu amigo. Eu, por exemplo, eu conheço praticamente todas as capitais do Nordeste. Eu só não conhecia ainda o Piauí, né? O Piauí e Alagoas, que eu vou agora em abril. Mas é uma igreja em cada esquina.
oferecendo salvação, oferecendo prosperidade, oferecendo, né? Tudo bem que o nosso foco aqui é mas de modo geral, essas denominações abusam da boa fé das pessoas. Olha, eu já fiz vídeo aqui de um funcionário dos escritórios mormons que foi demitido por não pagar dízimo. O preposto na ação, na contestação da igreja mormon disse que o dízimo era obrigatório. Está escrito lá, eu coloquei o link no meu canal. O escândalo dos 100 bilhões de dólares. Agora mais um escândalo que em plena pandemia eles faturaram bilhões com esse mesmo fundo. E as pessoas parecem que não se dão conta, né, de um modo geral. A boa notícia é que a gente vê um avanço nisso tudo, né? A gente vê que o nosso trabalho tem atingido algumas pessoas. Toda semana, por exemplo, pessoas entram em contato comigo, olha, como é que eu faço a minha resignação? E a gente tem dado entrada semanalmente 2 ou 3 resignações por pessoa, por semana, né? E isso é legal, isso é interessante. Mas nós temos que sim pressionar, porque o membro, o assíduo, aquela pessoa que está lá dentro, ela não pressiona, ela só acata. Nós somos os responsáveis pela mudança. Percebo mesmo que você, Tom, nosso trabalho de certa forma chega para as pessoas e eu sei que isso é muito bom para quem está precisando de ouvir algo. Eu ficava pensando muito sobre isso, né? As pessoas saem da corporação, saem da igreja e se sentem muito isoladas com a sua história. Mas ao conseguir ver pessoas que passaram dificuldades ou experiências que pode trazer, que fala assim, pô, acho que eu me identifico com isso ou isso, e isso faz com que as pessoas se encorajem cada vez mais a superar isso que é necessário. É uma superação necessária mesmo a sair da corporação. E o que você falou é extremamente importante. As pessoas, humildemente, às vezes, elas se entregam de uma tal forma que elas ficam presas dentro de ritos. E olha só, a pessoa chega a ficar ao ponto de viver, por exemplo, igual essa família que eu conheci, que vivia nessa simplicidade, né, de uma casa bem simples, e ainda pagava dízimo e se alimentava mal porque não conseguia nem fazer, às vezes, as coisas básicas, e elas se entregavam a ponto de a vida dela ser controlada por um homem numa sala com um manual vermelho ou azul lá falando o que ela tem que fazer. E olha só, e ela realmente cumpre. Por quê? A gente falou já da expertise que a igreja tem, aquele DNA de manipulação, a ponto de fazer as pessoas cumprirem ou fazerem as coisas que ela quer, e vai fazer isso. E quando as coisas precisam ser controladas mais amplamente, vai lá o profeta, entre aspas, né, e lança uma hashtag. Vamos ser gratos, hashtag ser grato. E todo mundo vai lá, enche, pô, olha o profeta conduzindo a gente. E cada vez mais a massa vai sendo controlada dessa forma. Por isso que quem dá um passo para fora do quadradinho, esse vira o diferente. Esse é o que você falou, largou da barra de ferro e tralalá, e acontece. Né? Mas é muito legal a visão que você trouxe de mundo. Né, do mundo que eu falo, o mundo da corporação mormon. E você até falou, qualquer vendedor fala o que a igreja fala. E realmente as pessoas caem, não tem jeito. Né? E por isso que é uma corporação. Tá vendo? A gente sempre cai numa comparação que vira uma empresa ali dentro e pronto. E a igreja tem, sim, valores se ela quiser ajudar essas pessoas. Eu acho que ela tem, ela poderia, por um tempão, acabar com fome em determinadas regiões. A gente já falou sobre isso. E é muito verdade. E isso deixa uma indignação muito grande. Por isso que a gente fala da indignação. Por exemplo, Tom, uma pessoa que às vezes foi muito humilde por causa da corporação. Qual é a sua visão? Né? Ela foi muito humilde e tal, ela teve que pagar dízimo, sofrido por muitos anos. Imagina ela descobrindo a verdade. Como que você acha a visão de uma pessoa dessa depois ao se indignar? Porque realmente só de ouvir isso aí, a pessoa tem que se indignar, ela precisa. Porque imagina a coerção que ela sofreu e levou, né? Às vezes ela olha no espelho, será que eu fui boba todo esse tempo? Mas imagina olhando de longe, né? Uma pessoa que se doou tanto tempo, né? E você deu o exemplo da sua mãe, que ela se entregou plenamente, né, para a corporação por um período, né? Mas como é que é para você isso aí hoje, por exemplo? Descobriu e saber toda essa história que você houve como trajeto na sua história e depois você descobriu a verdade. Né? Como que fica internamente aquele processo de sair de lá e descobrir a verdade? Como é que foi esse sentimento ali que às vezes pode mesclar com raiva, com frustração? Como é que é isso para você? No meu caso, Paulo, quando eu saí do mormonismo, eu estava com 19 anos, já estavam querendo me preparar para tal da missão, que segundo eles é voluntária, tu ficar 2 anos sem saber nem para onde vai,
né? Privilegiados aqueles que ficam numa grande cidade como São Paulo, esses guris que vêm aqui para a região da Avenida Paulista, que aí eles não vão sofrer muito, vão até gostar do passeio, né? Mas coitados desses que vão para regiões de recursos escassos, alta violência, enfim, seca, enfim, todas as questões implícitas. No meu caso, eu desenvolvi uma enorme depressão. Eu lembro que eu estava passando por vários problemas familiares, por vários conflitos, as coisas não estavam andando. Chegou um dia que eu falei, chega. Só que eu já, ao tomar essa decisão, ia dizer chega, eu não fiz isso na presença da minha razão. Eu fui muito motivado por essa depressão, pelas doenças mentais que estavam me acometendo naquele momento. Então, imediatamente, praticamente, eu comecei a andar com os pessoal, aí, com os amigos e tal, e me ofereceram um cigarro de maconha. Nunca vou esquecer daquele dia. E quando eu fumei, eu fiquei assim, sabe, extasiado. Eu falei, pronto, finalmente vou ter paz. Foi esse o meu pensamento, porque eu cheguei a rezar, a orar para Deus, para que eu não ficasse louco. Tamanha era a pressão que eu vivia. A realidade que a igreja colocava não era a realidade que eu vi em casa, por exemplo, né? A gente vinha de uma situação muito disfuncional, e você sabe que famílias disfuncionais, meus pais separados e tudo mais, sofrem exclusão dentro da organização. Tem a tal da tradição, né? Ah, sou a 5ª geração de Mormons, né? Bela porcaria, né? Bela porcaria. Devia ser a 5ª geração de doutores, de PhDs, de empresários, ou de gente decente, pelo menos, né? Mas enfim, isso é outro caso. Eu começo a me alterar. Quando eu fumei aquilo, eu falei, pronto, tá resolvido, agora eu não vou ter mais que me questionar sobre nada. E como eu já tinha decidido que eu vi que eu não tinha mais força, eu estava fatigado, a tal da 2ª milha não acabava nunca, né, que eles dizem para vocês, não, ande a 2ª milha, né? Eu falei, então chega. A partir dali, eu começo a dar vazão à minha ideação suicida. Eu já tinha isso há muitos anos também, muitos anos ali. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre a depressão sorridente, né? Você coloca um sorrisão na cara e sai fingindo para todo mundo que tu é feliz. E eu repeti o jargão, ser mormon é ser feliz. E eu chegava na igreja, nessa época eu já era muito conhecido, tocava piano, eu era atleta, eu ganhava festivais de oratória lá que eles faziam, eu ganhei 2 anos consecutivos. Então as pessoas me conheciam, né? Então eu realmente tinha uma certa popularidade, e a gente começa a se perder nessa popularidade também, né? Porque, é claro, as pessoas te veem como uma promessa, como uma futura liderança. Existem essas coisas, né? As vaidades, nós somos seres humanos e tal. Quando isso aconteceu, foi um tombo para mim. Então a ideação suicida estava lá em cima, e como eu não tinha coragem de cometer o suicídio diretamente, eu comecei a buscar a droga. Então, e eu lembro que chegou uma época, e foi muito rápido esse processo, porque eu sempre fui muito intenso, sabe? Muito visceral. Então eu experimentei a maconha, comecei a fumar maconha todo dia. Que eu acho, na verdade, das drogas, eu acho que o álcool, eu acho que o cigarro é ainda pior, né? A diferença aí é a legalidade. Depois eu fui para cocaína, depois eu comecei a usar outras substâncias, as drogas sintéticas, né? Êxtase, ácido. É um horror aquilo ali. Porque eu achava que com aquilo eu ia morrer, né? Eu falei assim, eu vou dar um cabo da minha vida mesmo, eu já perdi, eu não vou pro reino celestial mesmo, né? Não há por que lutar mais. Então, como eu não tenho coragem de me atirar de uma ponte, ainda naquele momento, né? Então eu vou fazer isso. Então eu começava, às vezes a gente ia pra noite e tal, e eu colocava dentro de mim todas as substâncias que você imaginar, e eu ia percebendo que aquilo estava me fazendo mal. Eu comecei a emagrecer muito. Era tudo muito recente, então eu comecei a ler livros. Paralelamente a isso, eu lia, aí busquei ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e eu comecei a entender algumas coisas. Dentro daquele processo de autoaniquilamento, autojudiação, autoflagelação, até que chegou a um ápice, assim, que foi o dia que eu realmente tentei o suicídio. Eu lembro que na véspera, um amigo que sempre saía comigo, que também era mormon, e hoje não frequenta, também saímos juntos praticamente, ele me avistou ao longe, assim, a gente sempre se encontrava em um local lá isolado, tipo num morro, assim, tinha uma panorâmica tal, para ver a cidade e tal, e a gente ia lá para fazer a nossa sessãozinha, né, de autodestruição. E ele disse que ele só foi me reconhecer quando eu cheguei muito perto, eu estava cadavérico e eu não me dei conta. Então,
Eu não sei se esse conteúdo é um pouco pesado, mas eu quero ser muito franco com as pessoas aqui. Quando você está em estado depressivo, quando colocam na tua cabeça que se você não fizer o que é mandado, você vai destruído, quando você fica a vida inteira escutando isso, quando te impõe metas inalcançáveis, você não tem tempo para relaxar, para descansar, você não tem paz, você não tem um domingo para ir no parque, ficar sossegado. Sabe? É o tempo inteiro se vigiando, o tempo inteiro fazendo balanço, fazendo auditoria das próprias atitudes, né? É muito difícil, a pressão é muito grande e isso levou a um colapso nervoso. Eu lembro que o tempo foi passando, fiquei uns 4 anos nesse processo de autojudiação. Eu vi muita coisa acontecendo naquele período, até que o dia eu tentei de fato o suicídio. Numa ponte que liga aqui, é um viaduto na verdade, que liga a Peixoto Gomide com a Rua Itapeva, aqui na região da Avenida Paulista. Eu analisei, eu esperei, olha que interessante isso. Eu calculei o local, eu percebi que em um determinado horário ninguém passava por ali. E eu fui com isso era mais ou menos 3 horas da madrugada. Eu já estava bem alterado, que era o que eu queria mesmo, porque eu já não via mais prazer em nada. Então, eu lembro que eu chegava em casa às 5 horas da manhã, e começava o silvo dos pássaros, os pássaros cantando. E 6 horas da manhã começavam, 6h30, 7 horas, os executivos aqui da região da Paulista, engravatados, aquilo me dava um desespero, o raio do sol. Eu falei, não posso ver isso, então eu trocava o dia pela noite, tá? Me isolava mesmo. E nesse dia eu falei, então vai ser hoje. Eu passei as 2 pernas pelas barras de proteção do viaduto. E foi tudo tão rápido, eu não me lembro nem de ter pensado tanto. Falei, agora vai. De repente eu vejo um braço me puxando, uma gravata. Haviam 3 viaturas policiais que eu não sei de onde saiu. O cara me puxou. Eu fiquei até um pouco estático, porque eu não acreditei. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. Aí me levaram para a delegacia, tal, conversaram comigo e viram que estava tudo ok, eu voltei a mim. E ali para mim foi o ápice. Desse momento em diante eu começo a amadurecer e assim, afortunadamente apareceram muita gente bacana no meu caminho, pessoas maravilhosas que me ajudaram, né, que foram me mostrando outras possibilidades. Então isso também apaga o que os mormons ensinam, que no mundo é dor, lá é paz, que as pessoas do mundo não têm os nossos padrões, as pessoas do mundo são maravilhosas, assim como qualquer pessoa pode ser, independentemente do local onde ela viva, tá? E eu comecei a perceber que eu estava me auto-sabotando porque a igreja mórmon colocou isso na minha cabeça. Tá entendendo? Eu poderia ter saído de lá, feito tudo certinho, seguir minha vida. Não, eu fui me sabotar porque eles ensinaram que no mundo é dor. Eles introjetam até isso na tua cabeça. Por isso que muita gente volta. A pessoa começa a tropeçar nas próprias pernas porque foi ensinado que não há outro caminho. Esse é o X da questão e aí mora a minha revolta, cara. Eu não precisava ter passado por todo esse sofrimento para me dar conta de que aquilo é uma farsa, aquilo é uma fraude, né? Não dá para ser razoável diante disso, é inadmissível. Tom, o que você falou aí é muito importante. Você até perguntou, será que eu estou sendo um pouco pesado? Não, é assim e dessa forma que deve ser. Eu queria que você que está com a recomendaçãozinha no bolso aí agora, no bolso, ouvindo a gente, deixa eu ver o que eles vão falar. Eu queria que você soubesse que esses problemas emocionais, essas pessoas com depressão, existem essas pessoas que adquiriram esses sintomas nessa corporação que você faz parte. Eu queria que você ouvisse, né, volte se quiser esse relato que o Tom acabou de falar, tem pessoas assim, sim. Mas comigo não acontece. Então você vive no mundo do arco-íris, no planeta dos unicórnios, porque na realidade, dentro da corporação, isso tem muito. As pessoas são cobradas por metas que não conseguem alcançar. E elas ficam lá esperando algo e tal de segunda milha, que nem o Tom falou, que nunca vai acontecer. E isso traz, sim, problemas graves, porque nós não somos pessoas que devem ser controladas a todo momento, e é isso que faz na corporação. Você pode ser um missionário se você quiser. Quem falou? Isso aí é um mandamento. Se você não vai, moças não vão se interessar por você. Se você não vai ter preconceito depois, você não vai ser isso, não vai ser aquilo. E isso acontece dentro da corporação e tem que falar, sim, da forma que você falou.
até levar as pessoas, por exemplo, a querer acabar com a própria vida por causa de coerção e medo sofrido dentro dessa corporação. Tom, eu sou muito grato por você compartilhar os detalhes disso. As pessoas precisam ouvir. E você, membrinho e tal, com a recomendação no bolso aí, que está ouvindo, isso acontece dentro da sua igreja. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente por narcisistas perversos que estão muitas vezes controlando lá. Ah, mas tem sim algum certo líder que é bom, tá? A gente já falou sobre esses aí, esses sinceros. Mas tem muitos que acabam com o emocional das pessoas e levam a acontecer histórias igual a do Tom. Ah, mas agora ele é revoltado, é por causa disso. Então, quando você ouvir as pessoas contar a sua história, lembre-se que nem todo mundo tem a história igual a sua. Às vezes é muito diferente e sofreu coisas diferentes da sua. Tom, eu sou muito grato mesmo por você ter falado essa experiência, porque as pessoas têm que entender. Elas têm que ter um choque de realidade dentro dessa corporação que isso acontece. Né? Então, Tom, na verdade está explicado, por exemplo, as pessoas que queriam entender isso, por que ele é ácido, por que ele fala isso. Às vezes você fala como uma lança, você joga uma lança e vai onde acertar, porque é o que acontece. Você coloca numa maneira que as pessoas, é um choque de realidade, e isso acontece, tá? Mas, Tom, o bacana disso tudo é que as pessoas, eu tenho certeza, alguém está se identificando. As pessoas com o sorriso amarelo, que na verdade chama de sorriso mormon, a gente já sabe, a gente já fala em podcast, a pessoa vai forçada para a igreja, ela tem que preparar uma aula forçada, ela tem que fazer aquelas visitas de domingo à tarde forçar, é lógico. Por quê? Por que elas não param de fazer isso? Porque elas estão coagidas por alguma coisa que nunca chega. Nunca chega. E é isso que acontece. Então, Tom, tá explicado. Quem não entendeu, então, ou não estava entendendo, por que ele é assim ácido, você acabou de explicar. E é totalmente justificado o que você está fazendo. É muito legal o que você falou. Mas, Tom, se a gente entrar um pouquinho no seu canal... Então como é que tá o canal para você? Você recebe muita crítica? É uma coisa que eu tava para te perguntar. Recebe muita crítica no canal? Como é que é isso para você? Ou tá bacana, você não liga, quando algum hater vai lá, você só deleta? E os feedbacks positivos também, né? Muita pessoa, você falou que as pessoas te procuram para poder ajudar na resignação. Então como é que é todo esse universo do seu canal? Aí conta um pouquinho pra gente. Assim, só complementando, eu quero deixar isso muito claro. Eu nunca fui mormon. Eu explico. O mormonismo foi algo imposto para mim. Eu não tive nenhuma deliberação de escolha. Isso foi suprimido, né? Eu sabia que aos 8 anos eu tinha que me batizar. Ali eu já tinha medo, porque me sentaram numa salinha. Eu falava, agora os teus pecados serão perdoados a partir do instante que você for imergido na água. Agora começa uma nova vida. Eu sei que assim que acabou, eu já estava pensando assim, sabe, onde eu vou pecar? Com 8 anos de idade. Talvez um palavrão, sei lá, né? Tu também falou da questão do isolamento, né? Porque assim, eles praticam o ostracismo. Se tu não está com eles, você está contra eles. Afastou-se de lá, apresentou sua resignação, você é um apóstata. Olha, com muito orgulho, rapaz, com muito orgulho. Eu não preciso que ninguém me dê script para seguir. Eu não tenho vocação para ser capacho de ninguém, entendeu? Eu assumo o ônus e o bônus, porque lá é assim, o que dá certo você debita na conta deles. Aliás, acredita na conta deles. Se deu errado, a culpa é tua. Eles estão sempre acima do bem e do mal, né? Com relação ao meu canal, tu sabe que eu acho engraçado, porque as pessoas entram lá achando que estão falando coisas incríveis, né? Tentam se explicar. Eu não respondo, 99% das vezes eu não respondo. Eu acho que eles até pegam um pouco leve pelo fato de eu ser advogado e tal, né? Às vezes são um pouquinho mais agressivos, eu só deleto o comentário, mas nada que me atinja efetivamente. Eu fico feliz, espero que continue chegando aonde eu quero que chegue. Mas o feedback é muito positivo. É muito positivo, né? A gente tem alguns vídeos que mobilizaram um pouco mais, dá para ver que o pessoal gostou. Eu procuro trazer sempre um aspecto cultural, filosófico, para ativar o raciocínio, porque raciocinar é um exercício complexo. Para você reproduzir um comportamento de manada, ser levado, né? Simplesmente ser levado por palavras bonitas, por um discurso bem colocado, né? Bem arquitetado, bem articulado.
raciocinar é um baita de um exercício complexo, e a filosofia te ensina isso, né? Mas é muito interessante. Eu tive essa necessidade porque quando eu apresentei a minha resignação, eu passei por todo esse processo sozinho. Eu ainda fiquei 8, 9 anos afastado da seita, sem formalizar isso, porque eles me ensinaram que o simples fato de ser membro da organização Mórmon já me garantia um dos 3 graus de glória. Para quem não é Mórmon, vai ficar assustado quando for apresentado essa doutrina deles, dos diferentes níveis de recompensa lá no reino de Deus, lá que eles inventaram. Supostamente pautado na Bíblia, que eu já fiz vídeo lá, eu explico que não é nada disso, né? Então, é uma necessidade. Eu apresentei a resignação sozinho e eu falei, agora, será que eu sou o único que faço isso? Até que eu encontrei o canal da Vânia, né? A Vânia tinha já uns 3 vídeos lançados e aquilo foi espetacular para mim, por isso que eu entendo as pessoas. E hoje, na verdade, o canal eu não faço só por mim, eu faço por essas pessoas que me acompanham lá, né? Porque a gente recebe constantemente esse retorno mais positivo do que negativo, né? E eu comentava no canal da Vânia sempre, ajudava ela lá, defendia e tal. Até que eu falei, não tá resolvendo, não tô conseguindo me livrar disso aqui, eu tenho muita coisa para falar, e eu relutei até que eu comecei. E aí, estamos aí até hoje, né? E olha, traz um benefício para mim muito grande, porque eu consigo expurgar, né? Você consegue ir se libertando aos poucos, né? Claro que não é um projeto pro resto da vida, mas por enquanto nosso objetivo é continuar. Tom, o seu canal é bem bacana, tá? A sua história, assim, é muito inspiradora, porque, querendo ou não, você é uma pessoa hoje livre, você falou, não tem mais controles, tal, totalmente o contrário e oposto do que é feito lá dentro, né? Um controle que a pessoa tem controle de todos os lados. Se você fizer alguma coisa, você tem que entrar na sala e falar para uma pessoa, né, para um líder. Então é bem legal o que você falou. E sobre o seu canal é fantástico, né? É uma maneira sua específica, uma maneira que você tem de falar que atinge mesmo. E isso é bacana, as pessoas precisam também desse contraposto. E eu vou deixar o link, de novo, falo, quando eu fizer a postagem no YouTube, vou deixar o link na descrição, né? As pessoas estão ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, mas no YouTube eu vou deixar os links na descrição, o link pelo menos para poder ir lá para o seu canal, quem ainda não conhece. E é muito legal. Tom, eu faço sempre esse questionamento para quando eu faço bate-papo com alguém, e queria perguntar o mesmo para você, né? O que você gostaria de dizer, por exemplo, né, a sua maneira, né, bem a sua maneira mesmo. O que você gostaria de dizer para a pessoa que está agora pensando assim? Pô, acho que eu vou pesquisar sobre essa igreja. Acho que eu vou dar uma analisada. Quero sim, ela está lá dentro, mas ela deu aquela luzinha na mente e falou, eu quero pesquisar. O que você tem para dizer para essa pessoa? Primeira coisa, ali dentro há uma dinâmica mágica, né? Toda aquela explosão de amor para quem aparente, né? Para quem está chegando agora, eles recebem muito bem. São relatos de milagres, de experiências espirituais fantásticas. Não se deixe enganar. Pesquise, não ignore os sinais de alerta. Não se permita ser pressionado a fazer nada. E não desconfie da tua capacidade de julgamento, certo? Siga seus instintos. Bateu a dúvida? Não siga aquele tal conselho que deram lá, duvide da sua dúvida antes de duvidar da tua fé. Isso é um engodo. Isso é para te manter preso lá dentro, cativo lá dentro. Ouse duvidar e você vai descobrir, meu amigo, verdades inegáveis. Que você vai ser confrontado com os fatos e não com as ilusões. Tom, esse recado que você deixou eu sei que é bem válido, junto com tudo que você já falou aqui. Eu sei que se tirarem uma frase, né, quem está ouvindo, essa frasinha fez sentido para mim, tá ótimo, objetivo atingido. Às vezes a pessoa vai usar para poder dar um empurrãozinho que falta. E também queria convidar de novo as pessoas a irem ao seu canal para conhecer mais a sua maneira de dar opinião e falar sobre a igreja, sobre a corporação. O seu canal, né, Minha História no Mormonismo, é um canal rico que tem muitos detalhes. Eu sempre digo que as coisas que você fala no seu vídeo vêm acompanhado de muitos detalhes. Então eu fico muito grato também de você ter aceitado vir participar desse bate-papo comigo. E queria convidar você agora para fazer as suas considerações finais, aí fica à vontade no que você quiser passar para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Tanto no Spotify, no Google Podcast, no YouTube.
Fica à vontade aí nas suas considerações. Imagina, Paulo, eu que agradeço o convite. Foi muito interessante, gostei da forma como você conduziu. Achei que foi bem legal. Eu quero que as pessoas se atentem à frase célebre de René Descartes, que ele fala: penso, logo existo. Né? É o que nos distingue, por exemplo, de uma rocha, a habilidade de pensar. Né? Então pense no lugar que a lógica e a razão têm na tua vida. Né? E muito cuidado também com essa história de que devemos confiar no nosso coração. Né? Aquele que confia em seu coração pode agir como um tolo, né? Como dizem provérbios, né? A frase bíblica. E é verdade. Confie na razão e tenha coragem, sim, de romper com as amarras que o humanismo te impõe. Eu posso te garantir que as coisas andam e a gente pode, sim, ser mais feliz do que a gente é lá dentro. Muito legal, então, o bate-papo com o Tom Alex, idealizador do canal Minha História no Mormonismo. Vou deixar o link na descrição no YouTube para você ir lá e conferir o canal do Tom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.